seguidores. Ai, Gente, nossos seguidores são maravilhosos. Foram lá catar o Dario. Gente. Desculpa! Desculpa! Não, eu tenho uma explicação. Dario, já pode dar um tchau. Acabamos a live, beleza? Acabou a live, né? Bom, Tchau, gente, tchau, beijo, pessoal. tchau. Obrigada. Cara, não, então, vamos lá. Em minha defesa, eu tava parado lá, tipo assim, puxando pra baixo o negocinho pra aparecer a sua live no começo e não aparecia nunca. Aí eu, cara, mandei mensagem pra você, direct lá no coisa. Eu te mandei direct com antecedência. Não, você mandou com antecedência. Meu celular tava desligado porque não tinha bateria, aí eu tava tipo, carregando. Aí eu fui pegar um copo d'água e quando eu vi, caramba, já tá na hora. Aí eu liguei e... Aí você não aparecia. Eu falei, 10 minutos, cara, não é possível acontecer uma coisa com a Bianca. Aí eu vou fazer uma live. Aí eu entrei, aí geral, porra, a Bianca tá lá, você tá te esperando há um tempão e tal, não sei o quê. Aí pronto. Aí eu acho que meio que deu tudo certo. Deu tudo certo. Gente, esses seguidores são maravilhosos. Foram lá te catar, começaram a mandar. Dario tá perdido. A gente tá indo lá chapar ele. Muito bom, cara, muito bom. Isso é o mundo real da internet, adorei. Não precisa ir lá no portão. É só ir lá Cara, na exatamente. página. Isso é muito maneiro também, né? Assim, vamos combinar, assim. Sabe, é uma coisa meio orgânica que vai funcionando, sabe? É muito maneiro. Maneiro. Nossa, muito legal. Bom, oficialmente seja bem-vindo, Dario. Agora Obrigado. com calma, respira. Nada aconteceu, gente. Foi do zero agora. Vamos começar do zero. Eu vou acender uma luz aqui, que eu tô achando que eu tô com a cara muito escura. Eu não sou muito bonito, não, mas pelo menos as pessoas podem me ver, né? Isso, acho que agora melhorou. Tá bom. Melhorou. O pessoal tá rindo da gente, já falaram que valeu a pena. Aí, olha que nem foi planejado, mas isso já dá alegria, né? Quem tá cansado, triste, pronto, já riu. Aí, acho que serviu. Quem tá cansado recebe um ânimo. Isso foi, assim, providencial para o pessoal começar a entender como é que funciona o cansaço e tal, a fisiopatologia dele. Foi tudo combinado, né? Foi tudo combinado, pra gente poder já começar. Obrigada pela participação, Dario. Nada, minha querida, nada. Bom, mas só para dar uma situada, assim, tava me apresentando mesmo, falei um pouco da escolha do tema, né? O que me motivou. Ai, a sua esposa entrou, um beijo, Andréia. Não podia deixar o que me motivou, assim, com relação a ouvir muito isso, né? De estar sempre cansado. Ou cada um de nós já viveu isso, ou a gente tem alguém muito próximo falando sobre isso. Então, é uma realidade que tá tão presente que eu achei que, poxa, se tá aí, a gente precisa falar sobre isso. E é uma realidade que puxa vários outros temas. Eu citei a tristeza, a preguiça, o próprio cansaço, a depressão, enfim. E a ideia é tentar dar uma clareada realmente em algumas definições, para a pessoa já saber, né, o ponto de partida, porque há coisas que dá para a gente mudar por alguns hábitos, outras vão necessitar uma ajuda especializada, já imediata. E claro que aqui a gente não pretende esgotar todos os temas, então, até porque não vai dar tempo, né? Mas ao menos dar alguma ajuda inicial, isso já vai ser fundamental. Estou ajeitando aqui a câmera, mas é mais ou menos isso. Eu dei uma introdução mesmo. E eu acho que a gente pode começar porque aquilo que a gente falou, definindo, né, botando uns pingos nos is, umas nomeações da tristeza, do cansaço, preguiça, acho que a gente nivelando todos nós vai ficar mais fácil. Beleza. Então, a primeira coisa que eu pensei foi que a gente pode separar, assim, no que se trata assim, de questões orgânicas e questões morais, entende? Uhum. Aí a gente já coloca, vamos dizer, a preguiça num outro lado, sabe? Num lado mais que a gente vai, que eu acho que é fundamental que a gente aborde aqui, mas a gente pode começar por esse lado que eu sinceramente acho que é até mais comum do que a preguiça, sinceramente, que é essa coisa dessa falta de energia, desse cansaço, que claro que também se mistura um pouco com a preguiça, só que até para dar uma tomada, dar um pouco de consciência para as pessoas no que pode estar acontecendo com elas, porque assim, a verdade mesmo é que assim, tem muita gente sofrendo disso, achando que tem que ficar carregando piano, porque enfim, de forma estoica, sabe? Não,
Cara, sei lá, bicho, assim, se você dormir na hora e acordar na hora, já melhora 50% da tua vida, né? Só que a pessoa não, né, a gente não se dá conta disso, né? Enfim, mas vamos lá. Eu queria começar, assim, pensando no seguinte, assim, falando de fadiga e seus correlatos, tem gente que experimenta o seguinte, durante o dia, passa por um estresse específico, uma discussão e tal, não sei o quê, ao final disso, a energia vai lá embaixo, parece assim, te dá um cansaço súbito, inexplicável, que, bom, claro, foi por conta daquela discussão, né? Tem gente, por exemplo, que, sei lá, o despertador toca às 6 horas da manhã, a pessoa levanta às 6 horas da manhã, começa o dia dela, ela só vai acordar mesmo lá para as 9, né? De fato, essa percepção existe, sabe? Como você fica meio zumbi, até que no meio da manhã a vida começa, né? Uhum. Tem gente, por exemplo, que experimenta não diria uma fome, mas uma vontade de comer, assim, lá para as 5 horas da tarde. Cara, eu preciso comer. Eu vou chamar levianamente de compulsão, mas não é compulsão. Mas assim, uma compulsão por comer alguma coisa, seja um doce, seja um salgado. E depois disso, nota claramente a vida voltando pro corpo, sabe? Tem gente que passa o dia inteiro a meio mastro, das 6:30 da tarde, a disposição vem. Do nada, assim, sabe? Bom, tu até pensa em comer alguma coisinha e tal. Uhum. Mas essas coisas, assim, tem muita gente que tem isso, né? Pessoal que diz, eu só funciono à noite. À noite, quando todo mundo dorme, que eu começo a funcionar. Exatamente. É super... né? Exatamente, é muito comum. Uma coisa que é comum também é aquela coisa do horário do sono. Assim, a pessoa tem sono no horário normal, lá para as 10:30 e tal. Se não deitar até, sei lá, às 11:30 da noite, ela vai tranquilamente até as 2 horas da manhã. Meio que assim, perde o sono, sabe? Uhum. Isso é uma coisa comum. É como até comigo mesmo, assim, eu tenho um soninho. Na verdade, eu não tenho sono, eu durmo, enfim, mas sei lá para as 9:30, assim, dá um soninho. Se eu não deitar naquela hora, eu posso ir até. Eu só vou ficar com sono lá para as 4:30. Bom, enfim. Isso daí, quem experimenta essas oscilações todas que a gente está falando de energia, provavelmente está diante de uma desregulação de um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio do estresse, vamos dizer assim. Só que é um hormônio do estresse, só que ele não pode ficar baixo, tem um nível assim, mínimo de funcionamento, entende? Agora, o hormônio do cortisol ele funciona em picos. O primeiro pico é o pico da manhã, o que faz a gente levantar da cama, né? Então, Serginho, se você está levantando na marra, provavelmente já tem uma desregulação do cortisol. Aí ele faz um pico lá perto da hora do almoço, mas não se mantém. Aí você fica destruído no final da tarde, precisa comer alguma coisa para receber uma energia, para poder voltar à vida, né? Enfim, quem experimenta isso provavelmente está diante dessa situação. Agora, por exemplo, por que o cortisol é importante? Ele modula uma... Tá muito médico isso, assim? Eu tô falando... É porque eu não pensei... Na verdade, eu tô falando o que me vem à cabeça. Eu não pensei... Não, eu acho que tá ótimo e o pessoal tá respondendo. Tá ótimo, eu vivo isso, meu diagnóstico. O pessoal tá entendendo, tá dando pra entender. Talvez sinalizo. Não deu. Exato, sinaliza. Aí Pode eu paro, tá? Não, beleza. tá dando pra explicar. Tá. O cortisol, ele modula uma série uma ação de uma série de outros hormônios. Inclusive o hormônio da tireoide. Quer dizer, tem vários hormônios da tireoide, né? Mas eu falo essa coisa da tireoide porque quando eu lancei a caixinha de pergunta, cara, tanta gente foi falar de hipotiroidismo, que assim, eu acho que não tem como não falar alguma coisa, sabe? Pra gente falar da tireoide, eu preciso falar de um negócio chamado, assim, eu não vou ficar dando aula mas tem que falar de uma coisa chamada mitocôndria. O que é a mitocôndria? Vamos lá, todo mundo lembrando do colégio. A mitocôndria é um trocinho, que tem vários, que fica dentro da célula, cuja função é produzir energia. Pronto. Acabou, só isso. Mas como? Funciona igualzinho um motor de um carro. Motor a combustão. Então lá tem a câmara de combustão lá. O comburente é o oxigênio. O combustível é o famoso ATP. E
a vela de ignição, quer dizer, aquilo que vai produzir a faísca para explodir lá a coisa, é o T3, né? É a triiodotironina, que é um derivado do T4, enfim, blá blá blá. Agora, isso daí é produzido pela tireoide, né? O T3 não é produzido pela tireoide, mas o T4, sim. Não vamos complicar a guerra. Agora, se você tem uma intolerância ao frio, por exemplo, uma dificuldade de concentração, uma tristeza esquisita, uma apatia, um cansaço, um inchaço, provavelmente você está diante de um quadro de hipotireoidismo. Agora, se essa dificuldade de concentração, enfim, não é tão evidente, você mora num lugar mais ou menos frio, não sua mesmo, então não, assim, tá sempre bem agasalhado, então você mora em Campo Grande, Mato Grosso, que não faz frio nunca, aí também não, enfim, você não... Às vezes ele só vem como cansaço, sabe? É até chamado de hipotireoidismo subclínico. Enfim, é hipotireoidismo sublaboratorial, porque você tem sintoma, né? Mas enfim, isso é um detalhe. Mas Doc, eu tenho isso aí, tomo lá minha levotiroxina, que é um remédio para controlar isso aí, e o hipotireoidismo está controlado. Que bom, amor, tranquilo. Não, bom não, porque na verdade está controlado, mas eu continuo tendo os sintomas. Então você está diante de uma coisa, a sua tireoide está funcionando bem por causa do remédio, só que o hormônio não está chegando até a célula. Então aquele T3, ele não entra na mitocôndria para fazer o que ele tem que fazer, não adianta nada. Não adianta nada, está lá o ATP, está lá o oxigênio, mas não tem a faísca para começar a produzir energia. Entende? Bom, enfim, tá bom. Eu dei uma apanhada sobre hormônios e tal. Outra coisa que influencia na energia, no cansaço, nessa fadiga, são as vitaminas e os minerais, por exemplo. Isso é uma coisa também assim, cara, assim, a princípio é tão óbvio, né? Mas é que a gente, no dia a dia, não nota muito isso. Por exemplo, sei lá, praticamente todas as vitaminas do complexo B participam direto ou indiretamente dessa questão de energia, ou então da produção de neurotransmissores relacionados à serotonina, triptofano mesmo, mas a dopamina e a noradrenalina. Então, assim, o complexo B inteiro está ligado nisso. E a gente sabe, por exemplo, transtorno disfórico pré-menstrual, que é um tipo específico de depressão, tem uma ligação direta com a vitamina B6, com a piridoxina. A vitamina B12, eu até falei numa live, também tem ligação direta. E fora todos, assim, magnésio, L-carnitina, D-ribose, coenzima Q10, aquelas coisas que o Ítalo fala, né? Ômega 3, óleo de prímula, zinco, enfim, tem um monte de coisa aí que isso vai interferir diretamente, sabe? Então, se a gente não está atento a essa falta de energia que é mais ou menos difusa, assim, você não entende bem de onde vem, não tem uma causa, assim... Se você for dormir 3 horas da manhã e acordou às 6, assim, você está cansado, isso é natural, não tem jeito, entende? Mas, é a rotina que te estressa. Para pensar, né, assim, sei lá, tenho 2 filhos e a rotina é estressante. Tudo bem, você pode estar mais ou menos inadequado, assim, em termos de expectativa, aí você está meio ansioso, sei lá, tu espera que teu filho de 2 anos de idade, sei lá, vá lavar a louça dele e tome um banho inteiro sozinho. Aí, óbvio que isso não vai acontecer, aí você fica ali meio irritada e tal, porque o menino, sei lá, pela bilionésima vez, derrubou o copo de suco. Ele vai derrubar até os 32 anos de idade. Então, mas enfim, eu tô falando aqui sem parar, Bianca. Mas igual que eu vou aproveitar para pegar um gancho, até disso que você está falando, um pouco que falou anteriormente, isso da gente tá citando vários temas e tá fazendo esse caminho é importantíssimo, porque além da gente ver esse grande movimento das pessoas reclamando do cansaço, muitas vezes a pessoa, ela se vê como, não, eu sou um super-herói, né? Eu tô reclamando aqui, mas eu não posso parar. Porque se eu parar, não, o meu marido não vai dar conta, não, minha esposa não vai dar conta, sei lá, o meu chefe, o meu subordinado, meu pai, minha mãe, meus filhos, nada vai funcionar. Um estoicismo, assim, que tem que fazer porque tem que fazer, né? Então, tem que fazer porque tem que fazer, eu tenho que fazer, ou, não, é a minha condição,
é minha circunstância, é isso, eu preciso aceitar, ou é normal, né? Enfim, vai normalizando uma coisa que você tá precisando de ajuda e você não tá fazendo por onde. Além de acaba se tornando meio comum, todo mundo compartilhando um pouco a vida intensa, né? A vida tá corrida, então acaba achando que não, é natural. É natural não ter rotina de sono, é natural você ficar quebrando a rotina do dia a dia, não porque é corrida, exige, é cansaço. Enfim, vai normatizando uma questão que acaba que ninguém reflete, ninguém toma consciência sobre o que está acontecendo. E sobretudo, que você falou, que eu vejo muito, é isso da expectativa e da frustração. Porque a pessoa também, ela idealiza um cenário, não, porque agora está muito estressante, essa minha vida está muito estressante no sentido de que isso está errado. Existe algum cenário ideal que não tem estresse, que não tem tensão, só que isso não existe. Aquele problema de agora ou aquela rotina pode mudar. Mas vai ser outra coisa. Ai, não, porque são os filhos, não sei o quê. Ai, tá, se não tivesse filho, ai, não, porque é o trabalho. É esse trabalho. Aí você muda de trabalho, não, esse trabalho tá pior. Enfim, é porque a expectativa ali foi criada de um cenário de que não existe tensão, mas se não existe tensão, não tem vida. E até eu conversava muito com isso, com o Dr. Pacheco sobre isso, da questão do medo e tal. O medo, a tensão é o que impulsiona, é o que gera movimento e a vida sempre vai exigir isso. Agora, a gente não pode ir para os excessos, né, de ter de mais ou ter de menos. Existe ali um certo ponto comum. E essa questão da expectativa, da frustração, leva a um cansaço que está muito em pauta, que é o próprio cansaço psicológico. Às vezes, se você parar para pensar um pouco, tomar consciência da tua rotina, do que está sobre, né, as suas costas, você vê, poxa, pior que não é tanto assim. Eu acho que eu que estava vendo que eu não mereço tanto, né? Porque fulano não passa por isso. Então, às vezes você aumenta uma carga e quando você para ver, poxa, não, dá para levar essa vida tranquila. Às vezes é o quê? É só um sono melhor, ou uma alimentação, ou às vezes está tudo ok, mas a forma que você vê é que tá dando um peso absurdo. Porque aí você passa o dia todo naquele estresse, naquela angústia, na preocupação, não, porque eu não mereço isso é cansativo. Ah, como é que você vai ter qualidade de sono? Porque você vai deitar, mas a tua cabeça tá lá. Não, porque esse dia não foi bom, não sei o quê. E aí gera essa questão de expectativa, frustração e o cansaço psicológico. E o cansaço psicológico não vai ficar apenas no campo da tua mente, do teu pensamento. Vai responder no corpo, vai ser uma situação. Não é? É uma via de mão dupla, não é? Exatamente. Você falou essa coisa do cansaço psicológico, refletindo no corpo. Claro, a gente não consegue dizer na psiquiatria o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas é claro que, assim, você começa a criar um cenário de expectativa de fato, né? Vamos pensar, assim, numa... Sei lá, me vem a cabeça a coisa da mãe mesmo, porque esse negócio está sempre na minha cabeça, na verdade. Uma mãe de criança pequena que, sei lá, entendeu que a rotina tem que funcionar de determinado jeito, só não combinou com a criança, né? Enfim, e tem determinadas expectativas que, assim, cara, não tem jeito, aquilo não vai ser alcançado. Só que essa constante pressão, essa constante idealização de um modelo egóico específico que, porra, de perfeição tal, que está mais ou menos consciente, isso sempre vai gerar alguma frustração, algum sentimento de culpa, sabe? Um movimento que, se você permanece nisso, assim, eu não posso arriscar dizer isso porque isso eu não posso dizer mesmo, mas assim, o quanto disso influencia de fato diretamente, por exemplo, em frustrações progressivas que vão te levar a um quadro depressivo mesmo, sabe? Ou que vão te levar a um quadro ansioso. Uhum. Eu tenho que afirmar aqui de fato que eu não posso fazer essa ligação direta. Mas assim, todo mundo sabe também, né? O cara, passa, sei lá, 3, 4 meses estressado por alguma coisa. Sei lá, o emprego tá complicado, um chefe tá enchendo o saco e tal, não sei o que, papapá. Cara, passa esse momento, a pessoa desaba, cai numa ladeira ali de falta de energia, e de tristeza, e de apatia. Porque, foi uma circunstância que meio que acabou contigo. Uhum. O quanto dessas circunstâncias a gente produz também, né? Uhum. Mais ou menos consciente de não estabelecer uma rotina simples. Eu estava pensando outro dia, na verdade eu estava conversando com a minha esposa.
depois das 11 horas da noite, se você não vai dormir, primeiro que você não está respeitando o ciclo circadiano, né? Então, o último pico de cortisol, que é pequenininho, que é só para ajudar a indução do sono, você já perdeu. Então, daí você já pode levar a madrugada dentro. Aí, quando você começa a desregular isso, você desregula 2 hormônios, que são a grelina e a leptina, que é o que dá fome e o que dá saciedade. Então, moça, vamos, Bianca, a gente vai lançar aqui, tem dieta cetogênica, tem dieta low carb, a gente vai criar a dieta do sono. Vá dormir na hora para você emagrecer. Falando muito dessa dieta do sono, importantíssima. Dieta do sono, deita na hora para regular os teus hormônios e você não ficar comendo que nem uma louca às 11h30 da noite. Porque meia-noite tá todo mundo dormindo menos você. Aí o que dá vontade, porque ninguém vai ver? Aquela lata de leite moça sensacional que você abre, dá 2 colheradas assim, de sopa, claro, né? Depois bota na geladeira. Cara, uma vez aberta, bicho, ela vai terminar em 4 dias, não tem jeito, sabe? Então, assim... Cara, e a pessoa se engana achando que isso é só uma vez. Ah, não, mas é só hoje esse sábado, essa quarta-feira que eu vou chegar mais tarde, que eu vou dormir mais tarde. Aí quando você vê, tá, olha o teu histórico nas últimas semanas. Caraca, umas 2, 3 vezes todo dia. Enfim, nunca é uma vezinha só, se você não toma consciência disso, né? Eu me enganei com essa há 2 semanas, quando eu comecei a meio que assim, postar uns stories de noite, porque, enfim, tinha pergunta para responder, aí tem uns directs de vez em quando não, tem direct aberto, na verdade. Aí fica lá produzindo story e tal. Não, é essa noite especificamente, porque eu preciso responder isso. Então, acho que até hoje eu não consegui dormir depois da meia-noite, depois que eu comecei isso. É isso mesmo, entra num ciclo vicioso. Outro dia eu postei um prato de comida que eu comi 1h30 da manhã, lá um estrogonofe lá gigantesco, que tava uma delícia, inclusive. Mas você vê, né? É isso, né? Pra você, assim, eu tinha mais ou menos o hábito de deitar cedo, né? Mas e não vai acabar isso naquela noite, isso vai dar uma repercussão, né, nos outros dias, porque o nosso corpo é assim, é um funcionamento perfeito, a gente vai dizer que é uma máquina perfeita, então por isso que a gente está insistindo tanto aqui em vários elementos, é a vitamina, é um remédio necessário, é o sono, a alimentação, é o que você faz, é o que você pensa, porque é uma máquina que tem um funcionamento, existe algo a ser respeitado minimamente ali. Exatamente. Quer dizer, eu comecei isso aqui falando de um monte de doença, hipocortisolismo e tal, não sei o quê, mas calma, né? Amanhã, tipo assim, as consultas de endócrino vão triplicar, os psiquiatras vão ficar loucos, vão me ligar, daí você é maluco, você posta um plano na indicação nossa. Tudo indicação, o mundo verde todo vai acabar com o estoque de vitamina e tal, não sei o quê. Põe o desconto, nosso desconto, gente. Live exatamente. Bota nossa indicação. Começa menos. A gente sempre quer terceirizar o problema, né? Assim, como é que eu posso pagar para que resolva o meu problema? Começa menos. Começa dormindo na hora. Começa respeitando, assim. Começa estabelecendo uma hierarquia de valores, onde você, assim, cara, você vai seguir a tua ansiedade para responder aquilo. Eu tô falando por mim mesmo, né? Vai seguir aquela ansiedade por responder aquilo, ou você vai se organizar e estabelecer, sei lá, umas 2 horinhas no seu dia para que você responda aquela demanda, sabe? Não é, assim, no pau da goiaba não é difícil, não. A gente só tem que estar um pouco mais atento ao que é, vamos dizer, o mais apropriado e o que é nosso desejo, nossa ansiedade, nosso ímpeto por fazer as coisas assim, porque já estão ali meio que no meio do caminho e é o que eu tô afim. É a lata de leite moça do segundo dia, que você abriu no primeiro, aí agora ela tá lá aberta, entendeu? Meio que assim, ela já tá aberta, vai estragar, né? Então eu vou comer. Quer dizer, não é recomendável, meu amor. Não precisa fazer isso, sabe? Você consegue se organizar melhor. Só faz um pudim, então, pelo menos, e dá pra sua tia que não casou, que, coitada, ela não tá sozinha lá. Pega o teu filho, pega o teu filho pequeno pra levar pra vovó, que já tá com diabetes mesmo, coitada, já todo mundo, ninguém deixa ela comer doce nenhum, aí você dá escondido pra ela. É mentira, não é pra fazer isso, não pode fazer isso, tá? Eu sou super a favor dessas coisas que fazem bem pra alma e mal pro corpo, eu não posso falar isso porque eu sou médico, né? Mas
Mas, né, cara, eu sou chato, psiquiatra, eu posso justificar isso pela psiquiatria, né? Não, mas, poxa, faz bem pra alma, né? Pô, é pra adocicar a vida, né? Enfim, eu tô falando besteira aqui. Quando eu começar a falar besteira, Bianca, você tem que me cortar. Nessa hora que você dá uma enrolada assim, me corta. Também sou sanguínea. Eu converso, eu rio. Então tá, deu ruim, então. Eu só que eu vou ficar fazendo piada em cima disso. Não... Ai, desculpa. Desculpa aí, gente, né? A gente vai ficar conversando, porra, né? Mas tá bom. O que mais, Bianca? E como é que tá o casório, Bianca? Como é que estão os preparativos? Você tá vendo que ele tá passando por aí? Vira e mexe desse comentário, um coração. Vitor, cadê você, Vitor? Cadê? Você não me mandou um abraço, cara? Ou mandou e eu não vi? Já é janeiro agora, Dario. É janeiro? Janeiro. Caramba, cara, que maneiro. Legal, estamos a mil aí nos preparativos. Mas olha, queria aproveitar para fazer um comentário, estava vendo que o pessoal estava falando. Eu gosto muito de pensar nisso, assim, da observação, né? Da gente observar os elementos à nossa volta, observar que existe uma natureza, observar que existe... Aí, ó, o Vitor apareceu te mandando um abraço. Abraço, Vitão. Valeu, cara. Observar que existe uma natureza, observar que existe um mundo que funciona além de nós, né? E pensar que a gente faz parte desse mundo. Então, é estranho a gente pensar como existe a noite, existe o dia, existe os ciclos, mas eu vou ter tudo desregulado. Ou seja, será que realmente eu durmo a hora que quero, a quantidade que eu quero, a alimentação que eu quero, sem ter minimamente ali um princípio que faça sentido, até da percepção ali dos hormônios, né, do excesso de luz, da falta de luz. Então, é legal, acho que quando a gente pensar que, poxa, existe um ciclo, uma rotina a ser respeitada, a gente começa a olhar tudo com outros olhos. Porque, assim, no fundo, é que a gente está muito acostumado de fazer as coisas que a gente gosta. Então, assim, tanto que a pessoa que vai dormir super tarde, na maioria das vezes, não só dormir tarde ou se atrasa, né, com os compromissos, é porque tá fazendo alguma coisa que goste, né? Ou, sei lá, no Instagram, ou tá conversando, tá no telefone, tá dormindo, tá ouvindo música. Às vezes a gente acha que é muito pontual, mas a gente é pontual para aquilo que a gente não gosta. Ai, tá contando o tempo, pronto, acabou. Acabou de começar a atividade. Porque provavelmente era o que você não gostava, né? Então, assim, acaba passando também pela questão da gente estar disposto a fazer pequenos sacrifícios de, poxa, não, isso daqui tá bom, mas, né, tem limite. Até uma alimentação, né? A gente, né, dá aquelas escapadas, uma coisa que não seja legal, poxa, prazerosa, dá prazer pra alma e tal, mas será que eu vou ficar comendo isso o dia todo, né, e todo dia? Enfim, então acho legal a gente trazer também essa visão que não é de extremos. Né? Também não é achar que não, eu sempre, todos os dias eu vou conseguir ter o melhor sono, maior quantidade de horas, alimentação. Aí se eu não tenho isso, aí eu começo a ficar irritada. Não, não, porque eu não tive uma boa noite de sono, não comi bem. Né? A gente volta para aquele tema. A vida é movida por inesperados também. A gente tem uma rotina, mas existem várias coisas que acontecem fora ali da nossa vontade, tá tudo bem. O importante é a gente saber lidar com isso, não é verdade? Então, assim, minimamente, porque também a gente não pode achar, por exemplo, cansaço é uma coisa ruim. Até alguém falou aí de cansaço. Mas cansaço não é ruim. O cansaço vai existir, porque se existe cansaço é porque teve algum esforço. Você fez algo. O que a gente está falando é um cansaço constante ali que te tira toda, te dá fadiga, te tira toda a energia, te dá uma indisposição e você chega, às vezes, a nem ter prazer daquilo que era bom, do que você gosta. Então, a gente está falando ali dos extremos que começa a atrapalhar o teu relacionamento, o teu olhar para os teus filhos, né, uma ordem. Então, é legal a gente falar sobre isso. Eu não sei, talvez seja oportuno até um pouco a gente entrar no tema da depressão. Né? O que de fato é a depressão? Porque também tem muita gente que se vê um pouco, às vezes, triste, às vezes cansaço, e já se dá um diagnóstico, assim. Então, tem depressão. Eu tô com depressão. E aí põe mais para baixo e se permite a se distanciar de tudo e de várias coisas. Não, tô com depressão. Então, acho que também é bacana a gente, talvez, jogar uma luz sobre esse tema. Eu acho que as pessoas também querem, Dario. Tá. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta que é o seguinte: a palavra depressão, ela está sendo, desculpa o termo, mas ela está sendo absolutamente prostituída, né? No sentido assim, fui daqui para ali, me senti mal, tô deprimido.
qual é o problema disso? O problema disso é que depressão é um diagnóstico médico de um transtorno mental que pode ser leve, moderado a grave, mas mesmo leve é grave, vamos botar assim. Então, o ideal é não ter, né? Exatamente, o ideal é não ter, mas exemplo, depressão é a quarta causa de incapacidade do mundo, em termos de doença. Sacou? Um terço das pessoas que procuram um psiquiatra estão com depressão. Então, assim, depressão diagnosticada, né? De verdade, né? Não é discutir com a minha mãe e tô deprimido, não é isso. Agora, o que é a depressão? De fato, é um conjunto de sinais e sintomas que não necessariamente tem o cansaço, mas tem uma coisa chamada apatia. É a perda da vontade. Sabe? Você assim, já não tem mais vontade de fazer nem as atividades prazerosas. Por exemplo, ou todo dia, a maior parte do dia. Não é que você não faça, às vezes você até faz. Mas aquele gostinho foi embora. A vida ficou cinza. É aquilo que para de experimentar uma satisfação, né? Uma anedonia ali também, né? Exatamente. É uma anedonia, falou tudo. Enfim, não é só isso, tem mais um conjunto de outras coisas, mas a grande questão aí, eu acho que o ponto que você está levando, que você está tentando levantar, é um ponto assim, da gente, diante de uma circunstância possível para que a gente chame de depressão, você se sustenta naquele lugar, entende? Exatamente. Que é um lugar assim, não, eu não posso lavar a louça porque eu estou deprimido, entendeu? Se eu você olha tudo sob essa ótica. Exatamente, sobre essa ótica. É uma ótica um tanto quanto vitimista. Tudo bem, a gente pode entrar nisso, mas a verdade é que é um pouco sim, sabe? É um pouco assim, já que eu não consigo ser conhecido pela minha força, que eu seja conhecido pela minha fraqueza, sabe? Então, que as pessoas gostem de mim assim, como um cachorrinho velho que fica no canto, que as pessoas vão lá e fazem carinho. Então, isso é muito delicado porque é a receita para que você fique estagnado de fato ali, sabe? É a receita para que você não queira melhorar, sabe? Não queira melhorar assim, como pessoa, entende? Deixar de evoluir mesmo, sabe? Ser uma esposa melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor, porque você pode ficar ali, entende? Afinal de contas, você tem um sintoma real, você está cansado, tal, está apático e tal. Isso não cursa necessariamente com uma doença mental, mas já é o suficiente para que você se mantenha lá. Isso é muito delicado, porque não é tão simples assim. Tem um monte de outros fatores psicológicos que vão interferir nisso. Mas isso é um ponto que a gente precisa jogar à luz mesmo, porque as pessoas precisam estar atentas a isso, sabe? Ao passo que tem um monte de gente que sofre de uma falta de cansaço, porque tem um problema no cortisol, ou um problema na tireoide, tem um monte de gente também que assim, no Paulo Reba sabe, né? Mas tem um monte de gente que se esconde atrás de um certo comodismo, porque, assim, dá muito trabalho ter que se reconciliar com a prima que você brigou 3 anos atrás. Né? Aí, entende? Você fica ali, dá uma de maluco, entende? Mas não é... Enfim, isso é um ponto assim, a gente precisa ter coragem, tem uma série de coisas que demandam isso aí. Agora, você estava falando a coisa assim, da vontade de fazer o que gosta, e eu me lembrei, me veio à mente a ideia da preguiça, né? Porque o que no fim das contas... E que no fim das contas é a preguiça. A preguiça não é a falta de vontade de fazer as coisas. Isso não é preguiça. A preguiça é você fazer o que você está afim, pô. Exatamente. Sob certo aspecto, não existe preguiça. Sob certo aspecto, não existe preguiça. O que existe é a seleção das coisas que você vai fazer. Né? Porque você está escolhendo alguma coisa. Exatamente. Nem que você ficar no sofá. Você está escolhendo ficar no sofá. Exatamente. Pode ser uma escolha passiva porque você já estava nele, mas ainda assim é uma escolha. Né? Então, a preguiça é o vício que se opõe à vontade. Tá bom, vontade você sempre tem. Se você tem um problema na vontade, você está com alguma doença. Porque a gente sempre tem vontade de fazer alguma coisa. Seja vontade de não fazer nada.
Vontade de botar o cérebro no aquário e passar a madrugada no Instagram. Enfim, você tomou uma decisão mais ou menos ativo ali. Enfim, isso é um ato da vontade. Então, a preguiça, ela no fim das contas, é uma coisa que não tem forma, entende? Porque você tomou uma decisão, agora, a sua decisão é baseada em quê? É a partir daí que a gente insere a ideia da preguiça. Porque eu tenho que lavar a louça. Eu não estou com vontade. Eu permaneço no sofá vendo o jogo de vôlei. Toda a doutrina cristã traz pra gente a questão das virtudes, então, não sei o quê, e da culpa em relação a isso, porque você cometeu um pecado venial. Estou dando um exemplo assim, bem claro. Assim. Então tá. Então o que eu fiz? Eu tinha que ter feito uma coisa que era para fazer, me senti meio molenga e tal, não sei o quê, meio fracote, e fiquei com preguiça. Tá bom, é uma forma de observação, não tá errado, sabe? Agora, como é que se combate isso? Como é que se combate a preguiça? Porque não é assim, não é de forma estoica, vai fazer 3 vezes só, você não vai fazer mais. A verdade é essa. Né? Não, tem que levantar para fazer. Se você não tem um motivo, você tem um motivo melhor, que é o sofá, porra. Você vai fazer o que você está afim de fazer. Você vai fazer o que você está afim de fazer. Essa é a regra da vida. E então, não é só se movimentar. Por exemplo, não, eu vou levantar aqui, vou ficar tirando o pó aqui para mostrar que eu não sou preguiçosa, né? Que eu estou fazendo alguma coisa. Então, a gente tem muito essa visão da preguiça como ou não ter vontade, ou você ficar parado. Ok. Porém, você tem que entender também aquela preguiça disfarçada do ativismo. Não tenho tempo de encontrar você. Não, tô sempre trabalhando, tô sempre fazendo isso. Não dá tempo de ver. Não posso ver isso, aquilo. Oi? Tô sempre me mexendo. Não tô fazendo, não tô trabalhando, tô me mexendo. Eu não sou preguiçoso. Isso não é preguiça, porque eu tô envolvido com outras coisas. Não, você ali não tá sabendo selecionar o que deve ser feito, né? Ali treinar a tua vontade. Enfim, é preguiça também. Então, a preguiça, combater a preguiça não é apenas se movimentar, né? Um chacoalhão, não é isso. Ter direção. Saber direcionar. Colocar uma direção. É ter direção. Agora, eu fico achando sempre mais ou menos a mesma coisa, assim. Como é que se combate isso? Você precisa saber o que motiva você. Você não sabe o que te motiva, você não se conhece, você não sabe como agir. A verdade é essa. Por exemplo, você deu o exemplo do parecer que está limpando a casa. Por que você está se dando ao trabalho de fazer isso? Se você não vai limpar a casa, sacou? Algum motivo tem, a verdade é essa. Tem gente que faz isso, óbvio, claro. Mas algum motivo tem. Que motivo é esse? Sabe? Se você não sabe, e assim, vamos combinar, não são muitos. Tá? Ou você está afim de mostrar aos outros que você é uma pessoa legal e quer que as pessoas gostem de você. Mostrando serviço. Mostrando serviço, exatamente. Né? Mostrando serviço para ficar bem na fita, para ninguém chegar para você e dizer, pô, cara, tu é mó vacilão, você não trabalha, você vai ficar mal falado, você não quer isso. Né? Ou você é um adolescente que quer mostrar que você pode fazer as coisas. Aí você vai lá, tal, se mostra, diz, olha só como é que eu fiz isso, então não sei o quê. É isso. Demonstração de força. Ou você quer resolver um problema de fato, seja assim, um problema, uma coisa objetiva e útil. Por exemplo, eu vou limpar o móvel. Aí você vai lá e limpa o móvel. Né? Resolver um problema objetivo. Ou então você se compreende num ambiente de comunidade que você tem um papel a executar. Eu sou o pai de família. Então eu tenho um papel social dentro daquela comunidade que é a minha família. Que é o papel, no meu caso especificamente, que eu combinei com a minha esposa, de ser o provedor específico, blá, 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 e eu tenho lá, sou médico, tenho uma função de cuidar e aliviar a dor. Então, cara, assim, entre dormir e cuidar, eu preciso cuidar. É claro que se eu não dormir, no longo prazo eu não cuido de mais ninguém, né? Mas... Você está entendendo? Assim, as motivações, elas não são assim muito difíceis da gente perceber. Alguém citou aí, parece as 12 camadas do Olavo de Carvalho. Parece não, amor. São as 12 camadas do Olavo de Carvalho. Eu estou falando da 4ª, da 5ª, da 6ª e da 7ª. A Paula acabou de colocar ali. Exatamente isso. Porque até a terceira todo mundo passa, a menos que você tenha de fato alguma deficiência mental grave. Então você chega na 4ª, você está em busca de validação afetiva. Era para você estar com 7 anos de idade, mas o fato é que você não está mais. Não tem problema, vamos corrigir isso. Dá para avançar, dá para mudar. Dá para avançar, claro.
Então, o que a gente tem é essa consolidação de motivações aí, cara. Não tem jeito. E você precisa passar por uma para poder chegar na outra, não tem jeito. É só com um afeto estabilizado, um ego mais ou menos bem distribuído em relação à tua intuição, em relação à percepção da realidade, aí você consolida aquilo ali de uma forma mais tranquila, que você consegue testar a tua força no mundo. Só depois de testar, você consegue pegar a tua força e resolver um problema objetivo. Só depois de resolver vários problemas objetivos, você consegue compreender que você ocupa um lugar na sociedade, na comunidade, que aqueles problemas que você resolve ajudam outras pessoas. É assim. Só depois que você faz isso, você consegue observar, assim, a minha biografia, no círculo completo de uma vida, depois que eu morrer, ela tem sentido. Pronto, isso é a 8ª camada, para quem não sabe. Entende? Então, isso tem a ver com a preguiça. Porque a preguiça não tem substância pra gente bater, entendeu? Não é a sensualidade, a luxúria. Ela tem, bicho. É só você sair correndo, assim. Eu sou homem, eu posso dizer. Eu saio de manhã, tem uma série de mulheres seminuas na rua. Entende? Outdoor de calcinha, não sei o quê, papapá, passa um ônibus com a moça lá, enfim, com decote e tal. Então, tem uma substância clara ali, assim, e o papel, assim, como é que você resolve isso? Você foge. Fecha os olhos, sai correndo, olha para outro lugar, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, olha para baixo. Mas eu vou tropeçar e cair no chão. É melhor tropeçar e cair no chão do que... Cair assim, né? Do que... É melhor cair assim do que cair de outro jeito, né? Exato. Enfim, tem vícios e virtudes que têm uma substância clara. A preguiça não tem uma substância clara, a verdade é essa. Não tem algo contra o que lutar. Não, você só combate a preguiça amadurecendo, a verdade é essa. No fundo, tudo isso que você está falando, né, até das camadas, a motivação, tudo é o caminho do amadurecimento. E é por isso que eu gosto muito de bater na tecla, nomear de fato e tomar consciência. Porque, por exemplo, a preguiça não tem forma. Você fala, porque eu sou preguiçosa, preguiça. Tá, começa a lutar. Por onde começa? Por onde começa? Não, tá, eu tenho que deixar de ser preguiçosa. Então, assim, é importante a gente identificar o que não tá legal, aquele exame de consciência e partir para um exame prático de ataque para você saber exatamente, é isso que está atrapalhando, é isso que eu preciso mudar. E aí você conhecer também a motivação que você tá e encarar, enfim, definir quem são ali os inimigos para atacar, digamos assim. Porque se a gente fizer uma luta solta, não existe luta, né? Exato, no final das contas não existe luta. Sincero. E até alguém falou assim, cansaço de uma mãe de 2 filhos é justificável, né? Eu estava colocando aqui nos comentários. Aqui, assim, até para esclarecer a nossa live, aqui a gente não está com o intuito de falar o que é justificável ou não, o que tipo de cansaço é válido, ou quem é que tem voz. Não, a gente está aqui para lançar luzes realmente para que cada um na sua vida avalie o que pode ser mudado, melhorado e, se necessário, ter uma ajuda especializada. Porque aqui a gente realmente não quer esse movimento da minha validação, do meu reconhecimento, mas a gente quer o melhor para cada um. E aí já acaba dialogando com as camadas aqui perfeitamente. Exatamente. Na verdade, você fez um comentário que é muito bom mesmo. Eu falei, tá justificado, assim, eu sou mãe de sei lá, de 1 zilhão de crianças. Está justificado ou está cansada? Que diferença vai fazer estar justificado? Tem. Objetivamente, tá bom, meu. Eu posso dizer pra você, cara, tudo bem, você pode ficar cansado, não tem problema. Mas e daí? E daí que você pode deixar as suas crianças chorando que nem um bando de louca, assim, e deixar as crianças morrer de fome? Não. Então, que diferença faz você receber essa validação? A verdade é essa, entende? Como é que você olha para os teus filhos? Como é que você olha para esse sacrifício, para essa doação? A forma que você olha, ou vai para essa expectativa de que, não, eu queria que eles se virassem sozinhos, não quero que me atrapalhe, ou você vê que, caramba, eu sou o alimento que eles precisam, para eles sobreviverem, se desenvolverem, precisam da minha atenção integral. Então, assim, como é que você está usando a motivação? Qual é o teu olhar? Isso também acaba ou te dando mais força ou te botando mais para baixo. Então, sim, é necessário ver como você olha também, né? Exatamente, sem dúvida. É isso, é a forma do olhar. Porque, no final das contas, a decisão... Vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas é verdade. A nossa decisão, ela é sempre, assim, ela é baseada exclusivamente na nossa vontade.
esse papo de pegar os argumentos e ponderar, basta fazer uma análise sincera que você começa a entender que ninguém faz isso. Você não faz isso. O que você faz é, tô a fim de fazer uma coisa. Aí isso está lá atrás na tua cabeça, blá, blá. Aí você começa a observar a realidade e argumenta a favor de você fazer aquilo. É óbvio. Né? Eu quero comer às 3 horas da manhã. O leite moça lá. Aí vai dar 2h30 da manhã, você vai, eu tô com fome, eu preciso me alimentar. Se eu não comer alguma coisa, eu não vou conseguir dormir bem. Eu também não quero fazer bagunça na cozinha para não acordar as crianças. Logo, eu vou abrir uma lata de leite moça. Entendeu? Você já queria tomar leite moça, amor. É só você, porra. Entende? Você já queria leite moça, cara. Sabe, a decisão é absurda. A justificativa é apenas um meio através do qual você está comunicando a decisão que você tomou. Tá bom? Entende? Então, o passo, assim, precisa observar a realidade, então, não sei o que, para ponderar melhor. Não, meu irmão, o passo é amadurecer. Não tem jeito, o passo é amadurecer. Sabe? Você poder ser motivado a fazer alguma coisa que seja mais nobre do que a tua motivação da semana passada. A verdade é essa. Sabe? Do que 1 ano atrás, entende? A criança de 4 anos de idade, ela está motivada a conhecer o mundo, entender a realidade das coisas, pegar no negócio, jogar no chão, sabe? Essa é a motivação dela. E ela cresce, ela para de quebrar as coisas, de jogar as coisas no chão. A criança faz isso, a gente tem que continuar. É que quando a gente tem o domínio da razão, a gente começa a se enrolar. Engraçado falar isso, né? O domínio da razão faz a gente ficar burro. Tô brincando, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Enfim, passa um pouco por aí. Tá muito engraçada a Paula falando que ela é mãe de trigêmeos. Ela é mãe de trigêmeos, a Paula, exato. Tá justificado. Não tá justificado nada, Paula. Mãe de trigêmeos. Aí o Vitor foi e comentou aqui. Nossa, meu sonho é ter trigêmeos. O sonho dele antes era gêmeos. Aí aumentou pra trigêmeos. Eu falo, amor, lógico, a gente pode ter 3 mais filhos. Pode ser um de cada vez. Ele, não, vamos rezar muito para que seja de uma vez, né? Porque a gente tá ficando velho. Eu falo, não é questão de me convencer, eu não mando em nada, é que eu não tenho casa na família. Se vier, a gente faz uma live de como é que. Aí eu faço uma live com a Paula de como é que é ser mãe de trigêmeos. Vamos ver. Sem dúvida. Como sobreviver a uma maternidade tripla. Né? Essa eu vou querer assistir para poder vir. Só ver como é que é. Porque eu vou te dizer. Ter filho pequeno, tudo junto, não é moleza, não. Não é moleza, não. Cara, assim, imagina, 3 pestes com 1 ano e meio de idade. Que isso, mano? Você convive com criança, sacou? Pô, cara, que isso, gente? Pelo amor de Deus, alguém tranca essas crianças em algum lugar e, sei lá, eu vou comprar pão na rua, não vou ficar em casa, você tá louco. Enfim, graças a Deus eu sou homem, e existe mulher, e existe mãe. Meu amor, muito obrigado por não deixar que eu, assim, mate meus filhos, né? Que bom. Que as crianças se matem também, né? Que as crianças se matem. Exatamente. Muito obrigado, amor. Cuidado, nossos filhos são lindos, eu amo minha família, tá? Beijo, amor. Lindos mesmo. Mas até queria tocar em um tema também que eu acho que muita gente está curiosa. Questão de suplementos, Dario. Vamos lá falar um pouco. Quando são necessários e em que situação mais ou menos? Que tem muita gente falando, fala sobre suplemento. Tá bom. Claro que assim, isso dá muito tema, mas talvez um apanhado geral, né? Quando seria necessário, para quê? Acho que já vai ajudar. Por favor. Então vamos lá, olha só. Sobre os suplementos. Primeiro é o seguinte, a gente sempre... Bom, você tem um problema, você tem uma doença, você tem um transtorno, isso é uma coisa. Por que eu estou falando isso? Dentro da psiquiatria, hoje ninguém sai do meu consultório sem uma prescrição de algum suplemento. Porque eles estão associados, de fato, a uma melhora de sintomas. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é isso daí. Todo mundo precisa de suplemento? Não, não todo mundo precisa de suplemento. Mas, por outro lado, eu também, assim, eu acho que só o meu sogro não precisa de suplemento, porque o resto das pessoas que eu conheço precisam. Meu sogro, a princípio, eu acho que não precisa, não. Estava até discutindo com a minha esposa isso. Mas, porque você nota, né? Magnésio.
O solo brasileiro é pobre em magnésio. Nossas verduras e legumes não têm muito magnésio. Então, e aí? Não vai suplementar magnésio? Sabe? Iodo. Eu não estou mandando ninguém comprar Lugol, não, pelo amor de Deus. Até porque isso tem interferência com a tireoide. Mas, olha lá, iodo. Iodo, eu não sei exatamente onde é que está presente em tudo, não. Mas eu sei que está presente em peixe e no sal. O sal é suplementado com iodo. O iodo começa a evaporar a partir de 28 graus. Então, quem mora em Campo Grande não tem iodo no sal, para início de conversa. Aí você está fazendo aquela dieta que, pô, você é hipertenso, aí toma uma estatina lá que corta a produção da D-ribose, que é um elemento importante para a produção de energia. Já cortou o sal, porque, enfim, tem que cortar o sal. É óbvio que você não vai ter energia, é óbvio que você precisa suplementar, não tem jeito. Isso aí é óbvio, não tem jeito. Agora, eu sou maluco dos suplementos. Eu falo assim, uma boa, de manhã eu tomo, sei lá, uns 30 comprimidos de uma vez. Feliz e contente. Ômega 3, porque é um antioxidante, e, enfim, isso ajuda na questão da disfunção mitocondrial. O que mais? A própria D-ribose, que é um substrato energético, L-carnitina, que ajuda a transferência de elétrons dentro da mitocôndria, não só elétrons, outras coisas. Magnésio, coenzima Q10. Esse quarteto mágico que a gente chama é um quarteto assim para otimização de energia, por exemplo. Então, assim, fica a dica, né? Alguma coisa eu já falei. Agora tem toda a coisa de vitaminas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está amamentando e que estava se sentindo meio fraca e tal, e por conta comprou um complexo B lá e está fazendo um suplemento. Não, meu amor, não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Entende? Porque... Pacheco, fala Pacheco tá aqui, Pacheco entrou. Pacheco, tudo bom, meu caro? Pô, cara, que isso, que prazer tê-lo aqui, cara. Caramba, a gente ficou de conversar, tem um mês que a gente ficou de conversar, não conversou até hoje. Você me desculpa, viu, Pacheco? Deixa eu fazer um comentário, ó. Gente, o Instagram tá me avisando que a gente tem mais 11 segundos. O que eu vou fazer? A live vai terminar.